dificuldades financeiras aí no seu pet shopping? Tem? Se tem, preste atenção nesses passos, nessas estratégias e vamos sair dessas dificuldades financeiras. Beleza? Vem comigo, porque eu já passei por isso. Eu sou Sandra Belato, eu sou empresária do ramo de pet shopping há mais de 23 anos. E é óbvio que nesses 23 anos já passei por dificuldades financeiras, sim. Uma certa época da minha vida, eu me vi atolada em mais de 120 mil reais em conta. Isso mesmo. Dívida, aquilo que eu não estou conseguindo pagar. Não era contas, era dívida de 120 mil reais. Passava disso. E aí, o que fazer? Primeiro, o que isso causava em mim? Não tinha qualidade de vida com os meus filhos, tinha dificuldade de relacionamento. Meus amigos chamavam para sair e eu achava que o dinheiro, o valor de um cafezinho ia fazer a diferença no final do mês, então não saía mais com os amigos, não me divertia com os meus filhos, porque mesmo quando eu estava em casa brincando com eles, a cabeça simplesmente não estava lá com eles. Estava lá em quantos cachorros tem que pegar amanhã, o que a gente tem que aumentar de movimento, o que nós vamos ter que fazer a mais no dia seguinte, porque eu achava que o quê? Tinha que trabalhar mais. Se eu tô com muita conta, como é que eu vou pagar as contas? Trabalhando infinitamente mais. Isso era claro para mim. Põe mais trabalho. Bora lá. Eu sou trabalho braçal na minha empresa. Por quê? Porque se eu for o trabalho braçal na minha empresa, eu economizo o valor de um funcionário. E aí, me diz aí, quem já teve um pensamento desse? É, né? Já passei por isso. A gente acha que se a gente morrer ali trabalhando, a gente trabalhar 12 horas por dia no pet shopping, a gente está economizando o valor. Imagina, se a gente trabalhar 12 horas, nós estamos economizando o valor de um funcionário e meio. Olha que vantagem! Balela. Isso nunca funcionou. O meu corpo sentia. Eu tinha 35 quilos a mais do que eu tenho hoje. Tomava medicamento para o estômago porque eu tinha gastrite, daí eu tinha refluxo, me sentia mal, queimação. Então não conseguia dormir direito porque a posição para dormir não estava nunca adequada. E por aí vai. E por que todos esses problemas? Por causa das dívidas. O nervosismo de não conseguir pagar, de ter que fechar o meu negócio, de ter que vender, de não conseguir pagar os meus funcionários no 5º dia útil. E por aí iam as preocupações e o nervosismo. E eu vou contar para vocês que eu fiquei anos nessa gira aí, ó, de corre atrás do dinheiro sem entender. Até que um dia eu simplesmente parei e falei assim, peraí. Cara, eu tinha movimento pra caramba. Lembra que eu te falei que eu chegava a trabalhar 12 horas por dia? Eu tinha movimento, a minha agenda estava lotada. Como eu sempre oferecia um serviço que eu tentava ser um serviço diferencial para que realmente as pessoas se tornassem meus clientes e meus fãs, eu tinha um serviço de qualidade. O meu preço não era um preço de matar preço. Então eu cobrava um preço que eu achava justo. Né? A aspas aqui é porque eu não sabia fazer as contas adequadamente como fazer. Mas eu achava que o meu preço era bom, porque não era o preço mais barato do mercado, era normalmente o meu preço estava ali validado entre quase mais alto da cidade. Tá, se eu tenho muito movimento, se eu tenho um dos preços mais altos da cidade, por que mesmo que eu não tenho lucro? Alguém sabe me explicar? Aí eu fiquei indignada, quando eu parei para pensar, falei assim, cara, eu tenho movimento e eu cobro bem, por que não sobra dinheiro? Bingo! Este é o primeiro passo, é a primeira estratégia que você tem que ter aí no seu pet shopping se você está começando a ter dívidas ou se você já tem dívidas homéricas que estão te tirando o sono. Esse é o primeiro passo, saber aonde está indo o dinheiro. Você sabe me dizer quanto que está indo para contas de custo fixo, quanto que está indo para contas de custo variável? Você sabe me dizer isso? Pois é, a maioria das pessoas não sabe me dizer. Então, este é o primeiro passo. Nós temos que colocar lá, linha a linha, todos os nossos custos fixos. Nós temos que colocar todos os nossos custos variáveis. E nós temos que colocar todas as nossas despesas. O que são despesas? Despesas são coisas que não vão interferir no serviço. Por exemplo, se eu tirar elas, eu continuo podendo trabalhar igual. Por exemplo, uma faxineira, um jardineiro, o cafezinho, o brinde do final do mês, né? São coisas que se eu tirar,
eu consigo continuar oferecendo o serviço para o meu cliente da mesma forma. Por exemplo, se eu tirar o custo de um alvará, eu não consigo trabalhar. Se eu tirar o custo do funcionário, ele não vai mais trabalhar para mim, não dá para trabalhar. Então, eles são custos que estão lá, né? As despesas, se eu tirar elas, posso até ficar um pouco atordoado, mas eu consigo fazer o serviço, tá? Então, a gente vai lá e vai listar todos os custos fixos, os custos variáveis e as despesas. Daqui a pouco você vai ver, cara, de custo fixo eu tenho 12 mil, mais o variável, mais 12. E eu tô faturando 25 mil. Quer dizer, eu tenho 24 de custos e tá sobrando só R$ 1.000. Ah, é arriscado trabalhar assim. Por quê? Porque a gente não fatura 25 mil todos os meses. A gente fatura, se o teu faturamento é em média isso, a gente fatura um pouquinho, um mês 23, no outro mês 26, no outro 27. Chega num que a gente tem um faturamento de 30, aí chega um que a gente tem um faturamento de 22, né? A gente tem essa volatilidade. Quanto menor for a variação nossa mensal, melhor. Mas a gente não pode ter a certeza de que isso vai acontecer. Por exemplo, tem meses que a gente chega a ter 2 feriados que ficam próximos ao final de semana. Esses meses, normalmente, o nosso faturamento desce, porque a gente perde ali 3, 4 dias do final de semana por causa dos feriados, né? Então, isso normalmente mexe com o nosso faturamento, sim. Então, a gente precisa cuidar destas coisas. A gente não pode ter um lucrinho muito ínfimo ali, porque às vezes a gente pode levar uma ré no mês seguinte. Mesmo depois da gente ter olhado todos os nossos custos fixos, custos variáveis e despesas, vão aparecer custos que a gente não tinha lembrado. Quem são eles? São os custos que passam bem desapercebidos, gente. Eles passam quietinhos ali, sabe? Eles vão comendo o nosso dinheiro pela beirada. Quem são esses custos? O mais conhecido de todos, 13º. E aí? Quem é que não esquece de colocar o 13º como custo do mês? Por quê? Porque se o seu funcionário vier e trabalhar uma semana, quando ele for mandado embora, ele já tem 13º referente àquela uma semana que trabalhou. Então, o 13º daquele mês, ele é um custo daquele mês. Ele não é um custo só lá de novembro e de dezembro. Se o seu funcionário trabalhou março, abril, maio, junho e julho, você mandou ele embora em agosto, ele vai receber o 13º. Só que ele não é um custo de agosto, ele é um custo de todos os meses. Então, esse valorzinho precisa estar ali, né, no que a gente vai cobrar de custos da nossa empresa ali naquele mês. Esse dinheiro precisa ficar guardado. Outro dinheiro que acontece isso são as férias. Se o seu funcionário trabalhar 3 meses e você mandar ele embora, ele já tem um percentual que ele recebe de férias. Então, ele tem que ser guardado todos os meses. Tem mais um. Multa de 50%. Quem aí? Me conta, fala aqui nos comentários. Você guarda o valor referente à multa de 50% do FGTS quando você vai mandar o funcionário embora? Me diz aí. Sabe por que essa pergunta? Porque eu já vi várias empresas e me dói o coração quando eu escuto isso. Sandra, não posso mandar um funcionário embora porque eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para mandar ele embora. Gente, se o funcionário não está adequado na empresa, se ele não está trazendo lucratividade para a empresa, ele precisa vazar. Por mais que de repente ele é uma pessoa boa, que ele é parente, que ele é filho do vizinho, não importa. O funcionário que está ali, ele tem que estar trazendo rentabilidade para a empresa. Porque senão você fica sustentando aquela pessoa que não é boa para a sua empresa e a sua empresa morre. A sua empresa morre. Então, se um funcionário não está adequado dentro da empresa, ele precisa sair. E você precisa ter guardado esse valor da multa de 50% todos os meses. Vamos procurar mais alguns? Deixa eu ver. Maquininha de cartão. Impostos sobre mercadoria. Às vezes a gente não põe isso em lugar nenhum. Entendeu? E uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos é que tanto a maquininha de cartão quanto os impostos, eles são calculados sobre o seu preço de venda. Então, por exemplo, assim, vamos supor que no crédito você está pagando 2% para a maquininha de cartão. Não é 2% sobre a margem que você colocou na ração, é 2% sobre o todo.
Então, se a margem que você colocou é muito pequenininha, esses 2% às vezes pode, né, valer um valor muito grande em cima daquela margem. E essa ração daqui a pouco pode estar dando prejuízo para você. E às vezes a gente não calcula as taxas da maquininha de cartão. A gente põe lá o tanto que a pessoa passou na maquininha, né, o valor que a gente cobrou do cliente, e a gente não desconta na hora de fazer o nosso faturamento o valor que foi pago para a maquininha de cartão. Eu, para não ficar muito trabalhoso, eu pego uma média do mês, do tipo assim, quanto é que foi descontado? Eu recebi em cartão 10 mil reais. Eu paguei 200 reais. Então foi 2%. Para não ficar calculando cada débito, você vai lá e desconta 1%. Cada crédito, você vai lá e desconta 2%. Cada parcelado, você vai lá e desconta 2,9%. Entendeu? Então, para não ter que ficar fazendo a conta de cada um separadinho, eu faço uma média para eu saber quanto que dá o valor desse percentual. Entendeu? Então, se é 1,2 o débito, 2,1 o crédito, 3% o parcelado, você faz uma média do teu volume e você descobre um percentual. Mas você precisa colocar esse percentual como um custo seu. A gente tem que saber quanto que você vai gastar de percentual, entendeu? Impostos, a mesma coisa. Você paga de 8 a 12%, dependendo, né? Em cima do valor de venda. Você ouviu o que eu falei? De 8 a 12% no preço de venda. E tem gente que coloca 30% em cima da ração. Às vezes essa conta não vai fechar muito bem. Entende? Então a gente precisa aprender a olhar essas contas direitinho para saber o que estão acontecendo com ela. Aí a gente descobre aonde que está o pulo do gato, sabe? Aí a gente descobre o que realmente está acontecendo. O que mais que tem de custos? Carro. Alguém já calculou exatamente o custo mensal de um carro? Custo mensal entra a gasolina, o seguro anual desse carro dividido em 12 vezes, um jogo de pneu dividido pelo número de meses que você demora para trocar um jogo de pneu no seu carro, um valor X do que você gasta de manutenção desse carro por ano dividido por 12. Anotaram algumas coisas do carro aí? Sabe aquelas pessoas que fazem entrega, busca de cachorro e tal, gratuita, porque é só o valor da gasolina? Até porque hoje não tem mais só o valor da gasolina, né? Olha o preço da gasolina, né? Então, mas você tá vendo que tem muito mais custos para manutenção desse carro? E alguém vai ter que pagar o conserto desse carro. Alguém vai ter que trocar o óleo desse carro. Alguém vai ter que trocar o pneu desse carro. Alguém tem que pagar o seguro desse carro. Quem paga? Você, pessoa física, ou você, pessoa jurídica? Se esse carro está sendo utilizado para trabalho, a sua empresa, o seu pet shopping, precisa pagar a manutenção desse carro. Então, isso vai ter um custo mensal. Depreciação de equipamentos. O que isso significa? O quanto que as suas coisas perdem de valor dependendo do tempo em que está trabalhando. Por exemplo, uma máquina de tosar. Quanto tempo dura uma máquina de tosar lá no Pega Pra Capar do Banho Tosa? 2 anos? 2 anos e meio? Se você sabe que uma máquina vai durar 2 anos, 2 anos e meio, você vai pegar o valor de uma máquina e vai dividir por 30 meses. E vai guardar um pouquinho de dinheiro por mês para comprar uma máquina nova daqui 2 anos, 2 anos e meio. Quanto tempo dura uma lâmina? Quanto tempo dura um secador? A gente não tem que repor esses equipamentos dentro da empresa? Quem precisa ter dinheiro para isso? A sua empresa jurídica ou a sua pessoa física? Tem coisa, né, gente? Tem muitos detalhezinhos assim, ó. A gente encontra mais coisas sobre isso, entendeu? Mas isso são custos mensais que tem que estar calculado ali. Então, o dinheiro que sobra na conta bancária não é 100% lucro, porque tem estes custos que a gente precisa guardar o dinheiro todo mês, né? E a gente não deve guardar na poupança, mas isso vai ficar para uma outra aula eu dizer onde é que vocês têm que colocar esse dinheiro, porque esse dinheiro tem que aproveitar, já que ele vai ficar paradinho lá, ele tem que render um pouco para você, né? Por exemplo, o dinheiro da multa de 50% do teu funcionário, tomara que teu funcionário fique pelo menos 3, 4 anos contigo. Esse dinheiro pode ficar ali dando um pingadinho de graça para sua empresa. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, tá? Então, assim, descobriram todos os custos. Agora você sabe os teus custos reais e o teu faturamento. Aí você consegue saber se você está tendo um lucro aí ou não.
Beleza? Depois de colocar todos esses custos, você vai ver se as suas precificações estão corretas. Por quê? Porque a sua precificação, ela tem que ser de acordo com o que cada mercadoria do seu pet shopping precisa contribuir com o seu custo fixo. Agora você já sabe o seu custo fixo. Aí você sabe lá que, sei lá, a ração X contribui com 4% do seu faturamento total. Então, se a ração X contribui com 4% do seu faturamento total, o ideal é que ela contribuísse com 4% do seu custo fixo, que é o aluguel, o funcionário, a luz, a água da loja, entendeu? Então, são esses custos fixos todos. Ela teria que contribuir com aquilo ali. Então, a gente coloca dentro do preço, dentro da precificação. Então, a precificação precisa ser os custos totais. Então, o custo da mercadoria, se é uma ração, o custo da ração, o custo do que ela tem que contribuir com o custo fixo, mais a taxa da maquininha de cartão, mais os impostos para você formar o seu preço final. Esse deveria ser o caminho perfeito para você montar um preço. Só que às vezes o que acontece? A gente vai montar um preço e a gente vê, puta, mas para ração, com esse valor ficou muito alto. A gente pode parar e a gente pode tomar decisões dentro da nossa empresa. Quanto mais a gente vender, mais aquela participação do custo fixo vai diminuir para cada produto. Então, diminui um pouquinho aquele custo ali. Então, a gente pode tentar aumentar o número de venda. Sandra, não consigo mais aumentar muito meu número de venda. Beleza, vamos tentar diminuir os custos. Vamos lá olhar para os custos lá, ver se a gente consegue cortar alguma coisa para diminuir os nossos custos fixos e as nossas despesas? A gente pode tentar isso. Mas, em alguns casos, ainda é complicado fazer isso. Só que, por exemplo, na ração você tem uma margem um pouco menor, mas daqui a pouco você tem camas e guias que você consegue vender com valor agregado muito alto. Você pode jogar parte desse custo fixo que você estava colocando nas rações para os teus acessórios. A gente consegue fazer isso. O detalhe é que a gente precisa saber o que está fazendo e tomar decisões assertivas. Beleza? Quando a gente vai olhar se a nossa precificação está correta, a gente começa pelos nossos produtos mais chaves. Aqueles que saem mais, que têm um valor maior agregado ou que têm uma maior rotatividade, não param na nossa prateleira, tá sempre saindo. A gente começa por esses. Depois a gente vai chegando nos menorzinhos. Serviço de banho e tosa é muito fácil de fazer precificação. Então, esse a gente acerta para o dia seguinte, entendeu? A gente vai lá, coloca os custos fixos, né? O que a gente tem que colaborar com o custo fixo, coloca o custo variável do banho, mais taxa de maquininha, mais lucro que você quer, igual o preço de venda. Então, banho e tosa é facinho. Banho e tosa, a gente nunca deve colocar uma lucratividade menor do que 20, 25%, porque é onde a gente consegue ganhar um pouquinho mais. Fechado? Terceiro passo. Começar a fazer organograma de serviço. Como é que se vende ração? Assim, assim, assado. Como é que se faz um banho? Assim, assim, assado. Quanto que vai de shampoo para cada banho? Quanto que vai de custos na venda de uma ração no granel? Então, vai a sacolinha, outra sacola, a gente põe processos. Por quê? Porque quando a gente descreve o passo a passo, a gente evita desperdícios. Por exemplo, você tem lá 30 banhos agendados. Você consegue diluir um shampoo numa quantidade aproximada. A diluição do shampoo deve ser diária. A gente não deve guardar o shampoo diluído, porque ele muda o pH do shampoo e ele pode irritar a pele dos animais, né? Então, só um adendo de uma dica aí. Então, o shampoo deve ser diluído para o dia de uso. Então, você consegue diluir mais ou menos a quantidade de shampoo que dá para esses 30 animais. Opa, faltou um pouquinho. Tá, faltou um pouquinho? Beleza. Meu, faltou muito. Já sei que está ocorrendo um desperdício. Podemos fazer um novo treinamento com a nossa equipe para a gente tentar cortar esse desperdício aí. Olha, não deixa a motolia já com o shampoo diluído deitada na banheira, porque fica vazando o shampoo, metade do frasco vai sair. Olha, tem que cuidar com o animal X, o animal tem que estar bem molhado para você colocar o shampoo para que ele, né, se distribua mais facilmente pelo corpo. E por aí vai, treinamento com a equipe. O desperdício é na ração do granel. Vão pesar meio quilo de ração, é meio quilo dentro do saquinho e caiu 500 gramas também para fora. Virou na balança, ninguém juntou a ração.
Tudo isso é desperdício. Né? Então, treina a sua equipe. Olha, faltou a ração, pega o pacotinho, vai com o pacotinho até no granel, pega a conchada da ração do granel, volta para a balança e pesa ali, para não ter esse desperdício de ração. Ração normalmente é um dos produtos que a gente tem uma margem menor, então quanto mais a gente evitar os desperdícios, melhor é. E isso a gente vai fazer com tudo. Sandra, eu tenho uma parte de jardinagem. Beleza. Como que tem que ser o molhar dessas plantas? Né? Algumas são todos os dias, outras é a cada 2 dias, outras são uma vez por semana, para que nenhuma morra. Imagina, daqui a pouco você compra violetinha lá e morre 50% das violetinhas que você tem. O custo da violetinha já dobrou, né? Porque alguém vai ter que pagar aquelas violetinhas que morreram. Então, como cuida? Como molha? Ah, a violetinha molha só no prato. Treina a sua equipe para diminuir desperdícios. Você entendeu? Então, assim, ó, treina a sua equipe para aumentar o ticket médio. A pessoa veio comprar uma terra para trocar uma planta, leva um adubinho junto, leva um vaso novo, de repente maior e mais bonito. Ó, que tem um pratinho que a água permanece ali limpa, sem dengue por 10 dias. E por aí vai a sua criatividade, mas precisa aumentar o ticket médio do cliente, que é o valor que o cliente começa a comprar na sua loja. É importante saber fazer isso. Entendeu? E assim você vai diminuindo os desperdícios. Fechado? Então, primeiro passo, olhar os custos totais da sua empresa. Segundo passo, né? Você vai simplesmente ver como é que tá a precificação. Já descobriu os custos, vamos ver se você está precificando corretamente. Terceiro passo, diminuir os desperdícios. Diminuindo desperdícios, você também está cortando os custos da sua empresa. Então, é um passo importantíssimo, principalmente se você já tem dívidas. Porque quanto menos você gastar, quanto mais enxuto for o teu custo, mais fácil você sai dessas dívidas. Quarto, saber o seu lucro real. Então, agora você já sabe exatamente quais são os seus custos e você já sabe qual é o seu faturamento médio, você já sabe qual que é o seu lucro real. Lucro é o dinheiro que sobrou, tá? Você tem um prolabore dentro dos custos fixos da empresa. Então, você é um assalariado dentro da sua empresa. Então, lucro é o que sobrou. Sobrado. Deveria ir lá para o caixa da empresa para fortalecer a empresa, tá? Mas ele não tem um destino. Não é o dinheiro para pagar a multa do funcionário. Não é o dinheiro para pagar o 13º do final do mês. Esse você já separou lá na sua conta. Tá lá paradinho na conta, você já calculou ele. Lucro, sobrou. E aí, o que fazer com o lucro? Porque agora, como você já organizou a sua empresa, você começa a ter um lucro real. O que você faz? Você vai pegar de 10 a 20% desse lucro e começar a investir. Quando você não tem nada guardado, o seu primeiro investimento é em renda fixa, que são os mais seguros. Então, um Tesouro Selic, um CDB, né? Um LCI, né? Então, algo assim seguro. Certo? Então, você vai colocar o seu dinheiro num lugar seguro. Para quê? Para esse dinheiro começar a render mais do que a inflação. Esse é o pulo do gato. Porque se você deixar o seu dinheiro na poupança, ele está rendendo menos do que a inflação. Então, você está perdendo dinheiro deixando ele na inflação, lá na poupança. Então, você começa a colocar investindo em rendas fixas, tá? Por que renda fixa? Porque renda fixa tem liquidez normalmente. Você consegue tirar esse dinheiro rápido. Então, numa emergência, você consegue ir lá e resgatar esse dinheiro. Mas, Sandra, eu tenho muitas dívidas ainda. Como é que eu faço? Começa a investir. Eu nem cheguei a falar das tuas dívidas. Eu só fiz com que você calculasse para a sua empresa começar a ter lucro. Então, ela tem que ter lucro de verdade. Porque o dinheiro que sobra na conta não é lucro. Lembra que ele pode já estar comprometido com férias, 13º, multa de 50%, o alvará que é só uma vez por ano, o bombeiro que é uma vez por ano, e essas contas todas que só vem de vez em quando, troca de pneu do carro, não é acidente. Se você tem carro e você anda com ele, você vai ter que trocar o pneu. Você vai ter que comprar um jogo de pneu novo. Não foi um imprevisto este mês. Ter que comprar uma máquina de tosa de vez em quando no Boitosa não é um imprevisto. Você sabe que vai ter que comprar uma máquina de tosa a cada 2 anos e meio, 3 anos. Então, você já tem que estar preparado, porque você já sabe disso. Se não sabia, agora já sabe, né? Então, agora você já sabe. Então, isso não são imprevistos. Então, esse dinheiro já está reservado lá. Lucro é o que sobrou, sobrou. Então, desse lucro, de 10 a 20%, você começa a investir. E você começa a ter lucro e ganhar um pingadinho dali também.
É mais um funcionáriozinho que começa a trabalhar para você, trazendo 50% do lucro, você começa a quitar as suas dívidas. Então, assim, eu devo para o fornecedor X. Liga lá. Ó, quanto é que eu tô te devendo? Ó, com juros e não sei o que, você tá me devendo 3 mil reais. Cara, eu quero te pagar à vista pra gente solucionar isso. Quanto é que você faz pra mim? Tá, ó, se tu quer pagar pra hoje, eu te faço por 2.500 reais. 2.500 reais entrou dentro dos 50% do seu lucro? Vai lá e quita. Então, você vai pagando as suas contas, ligando para fornecedor. A dívida é bancária? Cara, esse é o segredo de você estar investindo. A dívida é bancária, tá? Você começa a investir e juntar dinheiro. Vamos supor que a sua dívida bancária era de 35 mil. Meu Deus, Sandra, mas lá, ó, 10 a 20% eu tô guardando R$ 1.000, eu tô guardando R$ 1.500, sei lá quanto é que eu tô guardando. Tudo bem, guarde. Por quê? Porque o banco vai ligar para você para negociar. Dificilmente essa dívida, se ela for menor do que 50 mil, ela vai ser executada. Então, eles vão tentar negociar. Porque eles não querem que você continue na carta de inadimplente deles, porque isso não é vantajoso para o banco. Não é porque ele gosta de você que ele vai vir negociar, entendeu? É porque não é vantajoso para ele. Porque o mesmo valor da sua dívida, ele tem de dinheiro retido no Banco Central. Então, ele quer liberar o dinheiro dele que está no Banco Central, não é para te ajudar. Entendeu? Mas ele vai ligar e vai negociar. E às vezes tu tem uma dívida que de bola de neve já virou 35 mil, eles ligam para negociar, você vai lá e você diz assim, ó, já consegui juntar 20 mil. Eu falo assim, olha, eu tenho 20 mil, consigo quitar com 20 mil? Ah, não, 20 mil é muito pouco. Eu falo assim, tá, não tenho mais do que isso. Acabou a negociação. Daqui a alguns meses, você continuou juntando dinheiro. Eles vão te ligar de novo. A dívida era de 35 mil. Olha, eu tenho 26. Pode ser? Pode, fechado. A gente fecha aí por isso aí. Você consegue quitar a sua dívida. Só que para você conseguir quitar a sua dívida, você precisa ter guardado esse dinheiro. Dependendo da dívida, como é que ela está, se ela, né, tem risco, eles podem mandar apreender o teu valor. Então, às vezes, vai ter que guardar esse dinheiro no nome de uma outra pessoa. Mas guarde esse dinheiro, entende? Você precisa começar a guardar, então você vai investindo para quitação de dívidas. O foco é esse. Então, 50% do dinheiro, do lucro, você tenta quitar suas dívidas menores e um pouco desse lucro você vai guardar para você quitar as dívidas grandes. Então, 10 a 20% você vai utilizar para investir. 50% você usa para quitar as dívidas menores. Te sobrou 20 ou 30%, certo? O que fazer com isso? Melhorias no seu processo. Por exemplo, o movimento do meu banho-tosa está aumentando e eu não tenho uma máquina de secar. Máquina de secar cachorro não substitui funcionário, mas ela agiliza o processo, porque você consegue colocar 2 funcionários para dar banho, coloca animais na máquina para secar, daqui a pouco um desses funcionários sai do banho e já começa a ir secando, porque a máquina já agilizou o serviço, não finaliza o cachorro, não é para ele secar 100% dentro da máquina, né? Porque senão o acabamento não fica tão bom, mas ele agiliza o processo. Então, de repente, você vai juntar dinheiro desses 30%, 40% que você guardou para melhorias no processo. Para quê? Para você aumentar o seu ganho, o seu faturamento, para aumentar a sua margem de lucro. Então, você não vai ficar só quitando dívidas, você não vai ficar só investindo ou só reinvestindo dentro da sua empresa. Você faz os 3 processos ao mesmo tempo. Porque assim, ó, fala sério, eu tinha 120 mil reais de dívida. Você acredita que um dia eu teria um mês que eu teria 120 mil reais de lucro para poder pegar? Ah, esse mês deu 120 mil, agora eu vou lá quitar minha conta no banco. Isso não existe, né? Pelo menos eu não conheço nenhum pet shopping que tá dando uma margem de lucro dessa. O que dê 60 mil e daí em 2 meses eu consigo ir lá quitar. Então, o passo a passo é a gente guardar o dinheiro temporariamente. E a gente vai quitando com os fornecedores menores com parte desse lucro, mas parte desse lucro a gente guarda. A gente não paga todo mundo com tudo que a gente tem. Vocês conseguiram entender o pensamento de como é que a gente vai conseguir quitar tudo? Só que tudo começa do primeiro passo. Ver custos. Ver se a nossa precificação está certa. Porque se a nossa precificação está certa, a nossa empresa pode estar dando prejuízo. Aí eu não vou conseguir quitar nada, porque não vai dar lucro.
Se não tiver lucro, não tem quitação de dívida. Se não tiver lucro, não tem investimento. Se não tiver lucro, não tem melhorias no pet shop. Eu não tenho dinheiro nem para comprar a máquina, que eu já sabia que eu ia precisar uma a cada 2 anos e meio, 3 anos, quanto mais comprar uma máquina de secar. Com uma decisão feita por uma escolha sábia, né? Porque a gente pode até se endividar em mais uma máquina. Compra uma máquina, parcela em 10 vezes e acha que tá dando conta de fazer. Aí vai lá e paga a máquina com o valor do mês, quando chega no 13º dos funcionários, que não guardou o dinheiro, o que faz? Bom, preciso de 15 mil reais para pagar os funcionários. Vai lá no banco e pega dinheiro emprestado no banco. Aí a gente se mete numa bola de neve. Entendeu? Ficou claro para vocês, gente? Então, passo 1, descobrir os custos. Descobrir para onde está indo o dinheiro. 2, fazer a precificação correta. 3, diminuir todos os desperdícios e escrever os seus processos dentro da sua empresa. 4, saber o seu lucro real e começar a utilizar com sabedoria este lucro. 5º passo, coloque esse propósito no papel. O que você vai fazer? Escreve certinho. Quanto tempo mais ou menos você acha que você vai quitar suas contas? Por exemplo, estou tendo um lucro real de 10 mil todo mês. Quanto disso eu estou investindo? Quanto disso eu acabo com as minhas contas? Quanto eu estou conseguindo investir no meu pet? Quanto tempo eu vou demorar para poder estar tranquila e sem dívidas? Então você consegue olhar um prazo. Às vezes são 3 anos. Eu levei 2 anos e meio para quitar as minhas contas. Por quê? Porque eu consegui fazer muito legal o alavancar o lucro da empresa. Então eu fui aumentando o meu lucro gradativo. Uma coisa que a princípio eu tinha achado que eu iria demorar em torno de 4 anos, eu demorei 2 anos e meio. Quando eu comecei também a ligar para os bancos e negociar também, entendeu? Era uma dívida lá de 50 mil. Cara, eu tenho 28. Não, 28 não dá. Ali no mês seguinte, ó, eu tenho 31. Até que eles aceitavam e eu consegui um desconto bom. Porque eles viam o meu interesse em querer quitar aquilo ali. Mas que eu não tinha, realmente. Não tinha 60 mil para dar ali para ele. Mas ir guardando de pouquinho e fazendo a coisa acontecer. Entendeu? Então, o 5º passo é colocar isso no papel. Quanto tempo vou demorar? Porque quando você não tiver mais esse 50% que você vai usar para quitação de dívida, esses 50% se tornaram lucro da sua empresa. E qual que é a grande vantagem de sobrar lucro da empresa? Lembra que você tem um prolabore, você tem um salário dentro da empresa. Durante esse período de dívidas, você não ficou sem receber. Você recebeu o seu prolabore. Você teve o seu salário. Vamos supor que você se deu um salário lá de R$3.500. Você recebeu o seu prolabore, você recebeu lá R$3.500. Só que quando sobra um lucro da empresa, você é o dono da empresa. Você tem direito à participação de lucro. Então vamos saber que num mês sobrou lá R$6.000 de lucro. Ah, eu vou pegar R$3.000 desse lucro para mim. E deixa R$3.000 guardado no caixa da empresa. Quanto mais dinheiro a empresa tiver aplicado sem objetivo, mais segura é essa empresa. Por exemplo, vem uma pandemia e mandam fechar tudo, lockdown, 15 dias todo mundo fechado sem trabalhar. Calma, eu consigo ficar sem trabalhar porque eu tenho aquele dinheiro que me custeia. Então, com calma, com serenidade, você consegue tomar boas decisões. Cara, eu vou ligar para os meus clientes mais fiéis, ver se eles não estão precisando de ração. Os clientes que tomam banho toda semana e que a gente não vai poder trabalhar no banho tosa, eu vou fazer um vídeo, ensinar eles a utilizarem um banho seco, né? Para pelo menos os animais estarem higienizados, desinfetados, porque mata vírus, fungo, bactéria, dependendo do banho seco que você tem, né? Então, mantém o animal realmente apto para conviver com a pessoa e cheirosinho. Então, vou fazer um vídeo e vou vender banho seco para eles. Então, você começa a ter boas decisões. Quando te dizem, você tá ali, trabalhando hoje para pagar as contas de amanhã. E daí te dizem assim, lockdown vai fechar tudo. Meu Deus, o que fazer? Concorda comigo? Quantas pessoas eu vi fazendo isso? Quantas pessoas? Meu Deus, quando começaram os lockdowns aqui, eu tive vários amigos que eu tive que ir lá sentar com eles. Calma, calma, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai dar tudo certo. Entendeu? Olha a tranquilidade de você ter uma reserva. Então, o lucro da empresa, tu não pega 100% para ti. O ideal mesmo é depois que você já não tem as dívidas, você simplesmente definir, não, eu vou pegar 50% do lucro a cada 6 meses. Ou eu vou pegar 50% do lucro a cada 1 ano. Entendeu? Por quê? Porque daí você consegue, porque num mês vai ter 10 mil de lucro, mas no mês seguinte pode dar 7, no outro mês pode dar 11.
Então varia. Então você vê quanto deu de lucro num espaço maior e você pega um percentual desse lucro para você. O restante do percentual é para sua empresa ter saúde. Então não é tudo que você pega. Aí depois que você começa a participar deste lucro da empresa, coloque os seus sonhos todos em dia. Sandra, eu quero fazer uma viagem com a minha família. Quanto de dinheiro que você precisa? Ah, eu preciso de 20 mil reais para fazer a viagem dos sonhos com a minha família. Tá, eu consigo pegar, sei lá, 3 mil reais de lucro do pet. Em 6 meses eu consigo pagar essa viagem para minha família. Qual é o próximo? Ah, eu quero trocar de carro. Aí você começa a realizar os seus sonhos com coerência, tá? E normalmente juntando dinheiro antes para depois comprar. Até porque você consegue negociações maravilhosas se você estiver com o dinheiro, entendeu? Então, ao invés de comprar uma viagem de 20 mil, parcelar em 24 vezes e você ter uma dívida para frente de 24 meses, você junta esse dinheiro por 6 a 7 meses, que normalmente já vai dar a viagem, porque você consegue desconto pagando à vista, e vai lá e pá. Tá dando muito lucro todo mês. Teu Prolabore era de 3,5. Cara, o que acontece na minha empresa se eu colocar o meu Prolabore de 5? Às vezes você consegue pôr um Prolabore de 5. Recalcula toda a precificação, tá tudo certo. Às vezes está dando muito lucro, por mais que você aumente o seu Prolabore e, entre aspas, aumentou o custo fixo da empresa, você não precisa mexer na precificação dos seus produtos. Já estava dando lucro. Ah, tá dando 6 mil reais, 10 mil reais de lucro todo mês. Eu vou aumentar 2 mil reais do meu salário? Tá tudo certo. Só que você precisa ter certeza disso. E até quitar as tuas contas, o teu Prolabore é um Prolabore baixinho. É um Prolabore para você viver certinho. Não é um Prolabore para você esbanjar. Ah, eu sou dono da empresa, meu Prolabore é 12 mil reais. Não, senhor. Seu Prolabore é ali. Se uma pessoa que trabalhasse onde você está trabalhando, quanto que ela receberia? Ah, ela receberia 3 mil reais, seu Prolabore é 3 mil reais. Se vira para viver com isso. Porque se você quiser esbanjar, você quebra a sua empresa. Então, é o máximo a gente conseguir pegar participação de lucros. Até o nome é bonito, né? Então, a gente trabalha na nossa empresa, a gente tem o salário fixo, que é uma segurança para nós. A nossa empresa vai ter que nos pagar o nosso Prolabore. Se vira e faz a tua empresa pagar o teu Prolabore para ti. Se você não está conseguindo tirar Prolabore, analisa a sua empresa o mais rápido possível e faz ela dar lucro. Ela precisa conseguir te pagar. E daí você faz participação de lucros. Olha que chique! Olha, eu consegui comprar uma viagem para mim e para minha família com a participação dos lucros da minha empresa. Ah, é o máximo. Aí a vida é outra. Aí o problema é saber assim, será que eu continuo investindo em renda fixa ou será que eu começo a aprender a investir em renda variável? Olha que problema difícil, saber onde é que vai colocar o dinheiro. Mas a vida muda, a vida melhora. Você só precisa se organizar e seguir um passo a passo. Fechado? Gostaram? Dá um like aqui embaixo, porque isso ajuda a chegar o meu vídeo para mais pessoas. Manda esse vídeo para a pessoa que você também acha que está precisando começar a guardar dinheiro e não ficar só correndo atrás dos boletos e pagando conta, porque vai ter que pagar. Mas é com calma, é com leveza. Tudo dá certo dentro da organização. Fechado? Um grande abraço para vocês e até o próximo. Compartilhe meu vídeo.